Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando sobre a insistência com você e você não melhora. A insistência, o pelejar e você não melhora. Tem ainda pessoas ao seu redor gritando com você, querendo que você mude? Parabéns. Você está de parabéns. Se tem ainda pessoas te incomodando, querendo que você mude, que você seja uma pessoa melhor, parabéns. Elas podem estar se rastejando, se mutilando pouco a pouco, mas elas estão ali cuidando de você. Por mais que seja uma batalha que longa e os outros olham e falam inútil. Uma batalha inútil por uma pessoa que não quer saber de cura, uma pessoa que não se ajuda. É isso que acontece quando você então se dedica tanto do seu tempo a uma pessoa que não se ajuda. E nós estávamos falando que ainda há tempo de você mudar, há tempo de você ouvir o outro. Porque, como eu disse, se ele ainda está gritando ao seu lado, é porque ainda ama, porque senão haveria o silêncio. Aproveite, repare, põe valor na pessoa que se dedica a você. Não despreze esses minutos enquanto ela grita ou ele grita para querer então que você seja melhor. Dê atenção a essas reclamações. Ninguém reclama das coisas à toa. Tem sempre uma razão. Tem que sentar, tem que conversar, tem que analisar as coisas e então tirar disso uma lição. Vou aprender a lição. Se não está bom, vamos consertar, vamos regular os eixos das coisas, porque senão pesa mais para um do que para o outro. Imagine você num relacionamento, o outro então sendo o pai ou a mãe da relação. O quanto isso é desgastante, né? O quanto isso pesa. É por isso que muitos relacionamentos não dão certo, porque muitos vão para o casamento querendo então que o outro seja o que eles tinham. Toda aquela segurança, todo aquele conforto, né? Todo aquele silêncio, e de repente é invadido pelas cobranças, e isso deixa então todos frustrados com a atual situação. E o pior é ainda quando a pessoa vem para o relacionamento sem um preparo. Como assim? Ela teve uma vida tão tranquila enquanto solteira e de repente entra para um casamento na qual existe cobrança, existe aquelas tarefas tão exaustivas e enjoativas que então temos que cumprir com nossas obrigações para manter as coisas em ordem. Então é ponto para que nós então entendemos que se há reclamações, tem que haver solução das coisas. E quanto tempo ainda o seu parceiro vai continuar insistindo em querer mudar as coisas? Porque se ele ainda ou ela ainda está fazendo isso, é um bom sinal. É sinal que ainda há tempo, que ainda pode ser possível ter uma boa convivência. O duro é quando o outro se cansa e seja tarde demais para você recuperar. Pode acontecer isso. Por mais que você demore então, para tomar uma atitude, para ser melhor, o outro se cansa. E aí, de repente, pode ser tarde demais. Por mais que você então tente ser bonzinho ou boazinha,
não vai resolver as coisas, porque o outro já se cansou de esperar. Achou então que chegada a hora da sua mudança ia se sentir satisfeito? Não. Chegou a hora então da mudança, você olhou e não ficou feliz. Parecia então que aquelas cobranças que você fazia, tantas então, era apenas para satisfazer o seu desejo de que as coisas fossem feitas da maneira como você queria. E você então não fica satisfeito ou satisfeita. Que é isso que tem que se preocupar. Se as suas cobranças não é para você mesmo, e elas então, quando passa a ser verdade, você percebe então que não se satisfez com o resultado, que não era isso. Vocês conseguiram me entender? É a mesma coisa de você ficar então esperando que aquele pé de maçã produza maçã. Aí você fica ali sempre cobrando aquele pé de maçã que não dá frutos. Aí o dia então que ele produz, parece que nem foi assim tão importante. Então você tem que tomar muito cuidado se essas suas cobranças são mesmo para ter o outro de melhor para você, ou se essas cobranças são apenas para preencher algo que te falta. Que essa é a maior das preocupações. E bota preocupação nisso. Porque se você conseguir aquilo que você quer e perceber que nem eram tão importantes assim, é como falam, né? Quando as pessoas vão embora, ou quando elas nos deixam para ir para o céu, até os defeitos das pessoas fazem falta. Então a gente tem mesmo que perceber se a gente tem mesmo que continuar sendo tão ranheta, tão sem paciência com coisa tão sem importância e tumultuar a vida em comum por causa de coisas que você possa então relevar. Se eu fosse brigar com meu marido por causa de toalha molhada sobre a cama, já tinha se separado, e olha que eu cobro ele todos os dias. Se eu fosse então cobrar pelas latinhas de cerveja que ele espalha pela casa, olha que eu já tinha me separado. E eu falo todos os dias, eu cobro todos os dias. Só que ele então quer encontrar as camisas, as bermudas, as meias e todos os acessórios no mesmo lugar sempre, e tudo ali na mão. Então, ele um dia vai entender que se ele me colaborar com a questão que é tão pouca, né, vai me favorecer. Mas eu então não fico sofrendo por isso. Não faço disso um escândalo. Eu vou lá, cuidadosamente cato as latinhas. E todas as vezes eu falo a mesma coisa, com amor e com carinho. Vou deixar aqui um balde para que você então possa colocar as latinhas para mim, fazendo um favor. E todas as vezes é 2 latinhas dentro e mais 4, 5 fora. E eu tenho então a esperança que um dia todas vão para dentro do balde. Está melhorando, pelo menos já foram 2 para dentro do balde. E assim, gradativamente, uma cobrança cautelosa, fazendo com que o outro entenda. A mesma coisa é a toalha. Quando ele fala, amor, a toalha, eu falo assim, não sei se você se lembra, mas você deixou jogada em cima da cama. Eu falo assim, nesse tom. Aí ele fala, é mesmo, amor, desculpa. Mas isso vem todos os dias a mesma coisa. Eu então
pego uma toalha nova, sequinha e levo para ele. E ele faz o mesmo processo, se enxuga, em vez de deixar a toalha no banheiro, sai com ela e joga sobre a cama. É todos os dias. E eu, então, não me canso de cobrar carinhosamente, na esperança que um dia ele entenda que esse processo está errado. Às vezes ele coloca a toalha no lugar certo e eu fico muito assustada. Aí eu elogio ele, aí ele fica todo sem jeito. Mas então, não podemos criar uma briga por causa que o outro demora para raciocinar. Demora pro Tico e o Teco se falar entre eles assim: ah, se eu deixar em tal lugar eu vou aborrecê-la, eu não vou deixar. Então, às vezes, o Tico demora para informar o Teco, então faz mecanicamente o que está acostumado a fazer sempre. É isso que acontece. Eu, por exemplo, tudo que eu pego, tudo mesmo, que é dele, eu tenho que colocar exatamente no lugar que é de costume. E isso foi sempre assim. Ele me educou a ser assim. Está um pouco difícil para que eu então puder educar ele da maneira com que eu gosto também. Mas nem por isso eu vou me descabelar, vou fazer disso uma intriga diária. Vou eu cautelosamente falando, porque existe amor, existe esse tempo que a gente permite. O dia que a gente não se permitir mais, a gente sai de cena. É bem desse jeito. O mesmo é com o chinelo. Não consegue tirar o chinelo na porta, entra com o chinelo. Eu acabei de passar pano, entra com o chinelo sujo por causa da horta. Entra com o chinelo sujo. Pode ter o chinelo na porta, entra com o chinelo sujo. E eu, cuidadosamente, falo: amor, lá na porta tem um chinelo limpo para você. Ah, é? Pega lá para mim. Aí eu pego o chinelo, faço a troca, vou lá, pego o rodinho com o pano, passa onde ele passou. Explico novamente para ele se ele gosta então de ter uma casa limpa, se ele puder então colaborar comigo. Mas todos os dias eu vou estar repetindo, porque eu estou aqui, porque eu quero estar aqui. Assim, para você, se você fala todos os dias e não obtém um resultado, você quer estar ali. Então as consequências são essas. Do outro ser assim, difícil de entender as coisas. Muitas vezes, essas questões que o outro não tinha um hábito, então demora muito mais para ele ter um hábito com o passar do tempo. Mas você está ali. Você está ali cuidando, está ali cobrando, porque você quer o melhor para a relação e para o outro. E você quer estar. E quando você não querer mais isso, é assim. Infelizmente é assim. Quando você se cansa, quando você não aguenta mais, é você que desiste. Não é o outro que faz você desistir, é você que desiste. Quando você não aguenta mais, é você que desiste, porque o outro continua a mesma coisa. Ele continua exatamente igual sempre. E se você fez a escolha, como eu venho falando, de estar com essa pessoa, é como eu falei, uma época que logo que eu comecei a namorar meu marido, e aí ele passou bem mal. Aí a gente levou ele ao médico, chegou lá, ele estava então tendo tinha tido, né, um resultado muito ruim, né? O médico falou para mim que ele estava com resultado de infartado, mas ele não estava infartado, apenas o resultado mostrava isso. Aí o médico me chamou a atenção.
O médico falou assim: a senhora tem que mudar a alimentação dele, a senhora está prejudicando o seu marido. Olha o que a senhora está fazendo com o seu marido. O médico me cobrou de uma maneira super estranha, nunca havia sido cobrado dessa forma. Aí eu fiquei tão brava que eu olhei para a cara do médico e falei assim: eu já peguei estragado. Desse jeito. Porque na verdade é isso, se você já pega estragado, você então, né, vai cuidadosamente fazendo com que o tempo seja breve, que logo se tenha um resultado, mas ao mesmo tempo você tenha a paciência de um dia por outro, para que então as pessoas possam mudar. Vocês entenderam? Que a gente já pega as pessoas com costumes. E se você quer continuar na relação, você então tenha santa paciência de entender que você fez a escolha. E agora então você vai ali cuidadosamente fazendo com que o outro seja educado. Nós então também somos educados depois que saímos dos nossos pais. Essa é a grande verdade. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.